Oi, minha gente! Hoje eu estou aqui para dar um recado não apenas para terapeutas infantis, mas para todas as famílias que levam as suas crianças para as terapeutas infantis atenderem. Bem, o seguinte é esse. Quando, Dani, os pais querem que a criança seja atendida quinzenalmente, uma vez por mês, quando os pais falam coisas que eu preciso trabalhar com a criança na sessão, por exemplo, porque essa semana a criança fez isso, falou isso pra mim. Fala isso com ela na sessão. O que a gente precisa pensar sobre isso, Dani Rita? A gente precisa pensar que quem dá a ideia, de quem constrói, de quem faz o processo terapêutico acontecer, no sentido de direcionar o que vai ser feito e como vai ser feito, é o terapeuta da criança. Não é a família e não é a criança também. Tá? A criança, ela vai para o processo terapêutico dela e lá ela traz o conteúdo dela e a gente vê como é que lida com aquilo. Mesma coisa com a família vai para o processo terapêutico da criança, traz as queixas iniciais, traz as demandas da família e a gente vai perceber como é que vai manejar com isso que a família traz. Mas quem diz sobre horário, sobre pagamento, sobre qual dia da semana que tem disponível, como é que vai ser a periodicidade dos atendimentos, se vai ser uma vez por semana, se vai ser 2 vezes por semana, se vai ser 3 vezes por semana, se vai ser quinzenal, se vai ser uma vez por mês, é o terapeuta. Claro que nada é muito imposto, as coisas são trabalhadas em comum acordo com a família, principalmente, porque a gente precisa avaliar se essa família tem condição de pagar, o acompanhamento dessa criança semanal, 2 ou 3 vezes por semana. Algumas crianças precisam que seja feito assim. A gente precisa ver se essa família tem condição de logística de levar essa criança quando o atendimento é presencial, ou se tem uma logística de fazer o atendimento online em casa dessa criança uma vez por semana. A gente adequa a nossa agenda também às possibilidades da família, né? Então, por isso é importante terapeuta infantil. A gente não lotar a agenda um atrás do outro, todos os dias da semana. A gente precisa de espaços na agenda para poder remanejar, para poder fazer os atendimentos quando aquela semana acontece, para poder fazer visita escolar, para poder fazer entrevista inicial com os pais da evolutiva. A gente precisa de espaço na nossa agenda para viver. Então, calma, não precisa encher a agenda toda de atendimento um atrás do outro, porque senão você vai ficar sem espaço para esse tipo de situação, para esse manejo da logística do atendimento com criança, que é diferente do atendimento com adulto. Bem, dado isto, o que é importante dizer? É importante dizer que quem vai direcionar, que quem vai falar, que quem vai dar a última palavra no sentido de se o atendimento vai ser quinzenal ou semanal ou uma vez por mês, é o terapeuta. Com base em que, Dani Rita? Na necessidade da família apenas? A gente pode até olhar para a necessidade da família e ver o que a gente pode fazer em relação a isso. Mas o que vai definir a forma que a gente vai atender a criança é a necessidade da criança, é a necessidade do caso que vem pra gente, entende? Então é isso que a gente vai analisar. Se a gente pensa em começar a atender uma criança quinzenalmente, em começar a atender uma criança mensalmente, a gente precisa estar atento a uma situação. A criança, ela tem um desenvolvimento neurológico, psicológico e emocional diferente do adulto. Então a criança, principalmente em determinadas idades, ela não consegue dar continuidade ao que ela aprende durante o processo terapêutico, porque existe um aprendizado ali, mesmo que não seja pedagógico, tá? Ela não consegue dar uma continuidade, dar uma linearidade ao atendimento se ela fizer, por exemplo, quinzenal, ou se ela fizer uma vez por mês. Ela nem tem tempo de criar um vínculo com o terapeuta, então a gente não pode começar com a criança quinzenal ou uma vez por mês, porque essa criança vai esquecer o que aconteceu, ela vai esquecer da relação que ela criou com a gente, principalmente se a gente fala de crianças menores de 8 anos de idade. Então esquece isso por uma questão neurológica, por uma questão emocional e psicológica da criança. É impossível a gente começar a atender com esse espaçamento tão grande. Dani, mas a família não pode pagar. E a família vem para mim, Dani, mas eu não posso pagar. Então a gente tenta ajustar um valor em que essa família possa trazer a criança semanalmente. Se o psicólogo que vai atender ou o terapeuta que vai atender não tem como ajustar esse valor, encaminha para um profissional que possa, né, fazer o atendimento da criança da forma como precisa ser feito, como deve ser feito,
semanalmente, com um valor que a família possa pagar. O que não dá, minha gente, é pra gente destrinchar. É pra gente, nem é destrinchar. O que não dá é pra gente prejudicar o atendimento da criança, porque a família só pode quinzenalmente, porque a família quer uma vez por mês. Porque o que é que vai acontecer? A gente vai estar fingindo que está atendendo, fingindo que está trabalhando, e a família vai estar fingindo que está levando a criança para terapia. E aí vira o quê? Uma bola de neve, o seu trabalho sai ruim, a família ainda sai falando mal de você. É isso que você quer? Não é isso que você quer. É isso que você quer, família? Não é isso que você quer. Então a gente precisa conversar e ajustar em relação a isso. Mas nunca, jamais pensar na hipótese de começar a atender uma criança quinzenalmente ou semanal ou mensalmente, tá? A criança precisa de pelo menos um intervalo de, no máximo, uma semana entre um atendimento e outro para criar vínculo, para construir uma relação terapêutica, para elaborar o que ela traz de uma semana para outra, porque sim, a criança leva coisas da terapia para casa, na cabecinha dela, no coração dela. E isso precisa de um tempo menor para ela dar liga, ó, para fazer o acompanhamento, para dar continuidade na semana seguinte. Recado dado, não me perguntem mais sobre isso. Beijo.